Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Senhor Deus de nossos pais, que concedestes a São Joaquim e Santana a graça de darem a vida à mãe do vosso Filho Jesus, fazei que pela intercessão de ambos alcancemos a salvação prometida a vosso povo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Dileto ouvinte, hoje nós lembramos o dia dos avós, dos nossos avós, pois celebramos o dia de Senhora Santana e São Joaquim, avós de nosso Senhor Jesus Cristo, os pais da Santíssima Virgem Maria. É claro que esses nomes não aparecem na Bíblia Sagrada, mas na tradição da Igreja dos primeiros séculos. E podemos imaginar que o lar de Senhora Santana e São Joaquim, que pelas escavações, pelos trabalhos arqueológicos realizados lá em Nazaré, se tem uma certa noção do lugar onde existia essa casa onde nasceu a Virgem Maria. Neste lar de um casal de judeus que liam a Torá, a Bíblia Sagrada, e procurava ser muito fiel, o casal, a Deus, aos mandamentos de Deus, à lei de Moisés. Nossa Senhora foi concebida neste lar e ali educada para ser uma mulher judia, observante da Torá, observante da lei de Deus. Lembrar Santana e São Joaquim nos faz também lembrar dos nossos avós. Claro, os meus já todos falecidos, mas certamente muitos de vocês que escutam o nosso programa ainda têm os seus avós. É um dia de reverência, né? Os nossos avós são muito importantes. Mesmo nesse tempo do descartável, em que os idosos já não têm tanto valor, e aqui no Ocidente nós vamos perdendo cada vez mais esse valor, essa virtude da reverência aos antigos, nós como cristãos precisamos recuperar isso. O amor dos avós é muito bom, ajuda a equilibrar a nossa vida, traz para nós a lembrança dos demais ancestrais da família. Os avós são de grande valia na nossa vida, pois nos ajuda muito. Eu posso lembrar do meu avô paterno, seu Geracino Ferreira Guimarães, com sua esposa, minha avó Dorvina, depois minha avó materna, Benedita Maria de Jesus. Não conheci meu avô José, o esposo dela, José Cândido Marins, porque faleceu ainda quando estava em Minas Gerais e minha mãe ainda era menina. Mas quanta lembrança bonita eu tenho das minhas duas avós e do meu avô, e também dos meus bisavós, pois eu tive a oportunidade de conhecer um bisavô e duas bisavós. E a gente aprende com esses personagens tão importantes da nossa linhagem familiar. É uma grande dádiva a família. Nós não podemos nunca mesmo, desmerecer a família como quer esse mundo estranho que vivemos. Essa desconstrução da família que vem sendo realizada com tanta força nos últimos 70 anos. E mais agora com a pandemia, com esta peste que nós estamos vivendo, mais ainda se incita toda uma quebra dos valores familiares e a promoção de práticas, de comportamentos que não estão conferenciados com este valor da família humana que a Igreja nos legou, nos ajudou a compreender ao longo dos tempos. Os tempos não são fáceis, são difíceis, mas hoje é um dia de reflexão.
É um dia de rezar pelos nossos avós, bisavós falecidos, nossos ancestrais, rezar por aqueles que lá atrás fizeram opções que possibilitaram a nossa existência hoje. Pedir a intercessão dos avós de Cristo, os pais de Nossa Senhora, Santana e São Joaquim, para que interceda por nós, pelas nossas famílias. A gente parabeniza todas as paróquias e comunidades dedicadas a Santana, que na nossa diocese, a paróquia de Posse de Cavalcante e algumas outras capelas dedicadas à Senhora Santana e a São Joaquim. Quão belo é o exemplo que nossos avós, honestos e abençoados por Deus, deixaram para nós. Homens e mulheres que no passado viveram o verdadeiro amor, com os sacrifícios, com as dificuldades dos seus tempos, sem vacilar. Nos tempos atuais, a gente vê o desprezo, inclusive dos adolescentes, dos jovens, pela família. Meninos que hoje são abortistas, apoiam a ideologia de gênero, apoiam tudo quanto é comportamento estranho contra a palavra de Deus, contra os mandamentos de Deus. Porque nas escolas vão sendo propaladas essas ideias que destroem a família, que destroem os costumes, que promove a formatação de um ser humano diferente, de um ser humano estranho, que não tem esses vínculos afetivos de família. Eles querem fazer os nossos jovens, nossos adolescentes viverem em tribos de drogados, tribos de outras práticas de comportamentos, e nós assustamos, pois com a ciência que nós temos, a gente percebe que é uma ilogicidade e que estas realidades, elas não vão conduzir a humanidade a um caminho de perfeição, a um caminho de valores. Lutemos, prezado ouvinte, e defendamos nossa família, os valores da fé, os valores da união na família, da oração, os valores desse companheirismo, desse respeito que nós devemos cultivar na família. Vamos à palavra de Deus. Todos os anos, no dia de Senhora Santana e São Joaquim, a gente lê essa passagem de Eclesiástico 44, de 1 a 15. Vamos fazer o elogio dos homens famosos, nossos antepassados, através das gerações. Estes são homens de misericórdia, seus gestos de bondade não serão esquecidos. Eles permanecem com seus descendentes, seus próprios netos, são a sua melhor herança. Essa leitura é muito bonita, ela nos ajuda a compreender esse elogio que a Sagrada Escritura nos convida a fazer aos nossos antepassados. A gente percebe nos nossos tempos que falta esta dedicação dos pais, dos avós para com as crianças, falando-lhes da história da família. Você pergunta meninos e meninas hoje de 10, 12 anos sobre a história da sua família, não sabe nada, não conhece, porque a televisão tomou o tempo, o Zap tomou o tempo, a internet tomou o tempo, as famílias não se reúnem. Você imagina que coisa difícil é esse tempo que nós estamos vivendo. E aqui a gente tem que dar a mão à palmatória. O pessoal que está fazendo homeschool com seus filhos, dando aula para eles em casa, a própria família, limitando os filhos a esses usos de internet e celular, é outro nível. Contando história, ensinando a história dos santos, ensinando a história da família, ensinando os valores que devem nortear a vida da pessoa para que ela seja feliz, mesmo tendo que passar por provações. Porque a felicidade, ela não está somente nas coisas, no prazer e no poder. A felicidade, ela está na prática do bem, na prática das virtudes.
Eu insisto em falar das virtudes para você, prezado ouvinte, porque são pilares que dão sustentação à casa existencial de todos nós. Sem os valores, a sociedade vai declinando, vai se adoecendo, se tornando um tecido necrosado por falta destas realidades que asseguram a verdadeira felicidade e aponta as coisas sobrenaturais para a vida da pessoa humana. Sem esses valores de família, nós não vamos colaborar com os nossos filhos. É preciso pensar muito nisso. Eu sei que muitos de vocês sofrem com filhos, e hoje já debate com você ideias horríveis que essa sociedade nossa medonha, estranha, vai colocando na cabeça das crianças. É muito difícil isso, mas com fé nós vamos vencer, e que Deus abençoe você que é avô, você que é avó. Que vocês possam cumprir o papel de vocês no seio da sua família, sendo bons avós, avós que corrigem, avós que ensinam, avós que testemunham as grandezas de Deus para os seus netos. Assim seja. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, nós te adoramos, nós te louvamos nesta manhã. Eu te peço, Senhor, uma bênção especial para todos os avós que escutam o nosso programa. Abençoa cada um deles, que o coração deles se encham cada vez de amor, de justiça e promoção do bem junto aos seus netos. Abençoa também os netos para que reconheçam, Senhor, o valor dos seus avós e encontrem nos seus avós verdadeiros endereços de virtude e de bondade. Abençoa também, Senhor, com o dom da vida eterna, todos os nossos avós falecidos, que nós possamos sempre lembrar das boas práticas dos nossos avós que nos ajudam a guiar nossos passos no caminho da paz. Amém. Pela intercessão de Senhora Santana e São Joaquim, a voz de Jesus venha sobre você, prezado ouvinte, e sobre todos os avós que escutam o nosso programa. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana para todos e até amanhã, se Deus quiser.